Olá, estudante do nono ano! Eu sou o professor Bruno e você agora vai ter mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as funções polinomiais do primeiro grau. Nós vamos estudar o conceito de função no primeiro grau. Nós vamos fazer algumas representações algébricas e geométricas de uma função do primeiro grau. Vamos calcular o valor numérico de uma função e nós vamos analisar o comportamento gráfico de uma função do primeiro grau. Então, vamos começar. Estudo das funções polinomiais. Como o próprio nome sugere, as funções é algo que está em dependência com alguma outra grandeza, ou seja, uma coisa que está em função de outra. Geralmente, essa coisa que está em função de outra representa as variáveis das minhas grandezas. E o nome polinomial refere-se aos polinômios, ou seja, as funções que mantêm inter-relação com as expressões algébricas. Para iniciar os nossos estudos, nós vamos colocar o seguinte exemplo. Os pais de Lucas Júnior registraram a idade e as medidas da altura do filho, obtidas no início de cada ano letivo, desde que ele ingressou no ensino fundamental. Então, com 6 anos, a gente pode observar aí na tabela que ele tinha uma altura de 115 centímetros, ou, se você preferir, 1,15 m. Com 7 anos, 122 centímetros. Com 8 anos, 128 centímetros. E com 14 anos, lá no final da tabela, ele tinha 1,65 m. Observe que a variável idade e a variável altura dependiam uma da outra. À medida que os anos iam se passando, mais velho ele ia ficando e mais alto ele ficava a cada ano. Aqui nós conseguimos ver a ideia central do conceito de função, que é a interdependência de um valor com outro. Ainda seguindo essa tabela, nós podemos acompanhar aqui que quando ele tinha 6 anos, a sua altura estava entre 100 centímetros e 120 centímetros, conforme nós estamos mostrando aqui. Quando ele tinha 7 anos, aumentou um pouquinho, e aí a gente vai percebendo este aumento da sua altura à medida que a sua idade ia avançando. Aqui nós temos duas variáveis, a variável anos, representados pela letra X, e a variável altura, representado por Y, no plano cartesiano. Localização de pontos no plano cartesiano. Toda função ela pode ter sua representação gráfica. Essa representação gráfica de uma função ela é sempre feita no plano cartesiano. Aqui nós temos um plano cartesiano. Ele é formado por um eixo X, que é o eixo das abscissas, e um eixo Y, aqui na vertical, representado pelo Y. Todas as vezes que eu tenho um par ordenado, ou seja, eu tenho um conjunto de dois números, o primeiro número vai representar a variável X e o segundo número vai representar a variável Y. Por exemplo, o ponto A. O ponto A representa 1 no X, 3 no Y. 1 no X está aqui, à direita, e 3 positivo no Y, acima. 1 e 3. Ponto A. O ponto B, eu tenho menos 4 no X e 4 em Y. Menos 4 no X, menos 2 no X, menos 2 no X, está aqui, menos 2 no X, e 4 no Y, menos 2 e 4, ponto B. E assim eu consigo localizar os pontos D e ponto E também aqui no meu plano cartesiano.
Analisando uma função, agora, por meio de padrões geométricos. Aqui eu tenho uma sequência de figuras que representam um padrão geométrico que a gente pode analisar sobre o ponto de vista algébrico. Na primeira figura, nós temos uma quantidade determinada de cubinhos, que são 3. Na segunda figura, observe que no meio da minha figura, eu tenho um quadrado formado por cubinhos 2 por 2. Ou seja, eu tenho esse quadrado e 1 em cada uma das extremidades. Então, eu vou ter 4 no meio, mais 2 das minhas extremidades, que vai dar 6. A próxima figura, nós temos um quadrado formado por 9 cubinhos, mais 2 na extremidade. 9 mais 2 vai resultar em 11. E na quarta figura, nós temos 16 cubinhos, mais 2 na extremidade. Um total de 18. Analisando, então, esse padrão geométrico, nós construímos uma tabela. Essa tabela, ela vai categorizar as ordens da minha figura, primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Depois, ela vai verificar a quantidade de cubinhos que formam os quadrados, a quantidade total de cubinhos e uma forma da gente deduzir, descobrir, calcular uma fórmula que me dê a lei de formação dessa função. Então, na primeira figura, eu tinha um cubinho no meio, mais 2 nas extremidades, um total de 3. Na segunda figura, eu tinha 4 cubinhos no meio, mais 2 nas extremidades, 6. Na terceira figura, eu tinha 9 cubinhos no meio, mais 2 das extremidades, 11. Na quarta figura, nós vamos ter 16, mais 2 das extremidades, 18. Aí, pensando algebricamente essa situação, a quantidade de cubinhos entre os dois cubos das extremidades, que formam um quadrado, vai ser representado por x ao quadrado. Já a quantidade total de cubinhos vai ser a minha própria função, uma função f de x, função de x. E para pensar cada uma das figuras, nós vamos fazer as contas então. Sempre a figura 1 ao quadrado mais 2, a figura 2 ao quadrado mais 2, a figura 3 ao quadrado mais 2, e assim por diante, tendo a minha f de x, a minha função de x, como x ao quadrado mais 2. Essa é a lei de formação da minha função. Mas vamos focar agora nas funções polinomiais do primeiro grau, também conhecidas como função afim. Aqui eu tenho uma outra sequência de figuras geométricas. Na primeira figura, ela é composta por 12 palitos. A segunda figura, composta por 20 palitos. A terceira figura, composta por 28 palitos. Vamos tabelar esses dados. Aqui, nessa tabela, alguns dados estão preenchidos, outros não. Na minha primeira figura, eu tenho 12 palitos. Na minha segunda figura, eu tenho 20 palitos. Na terceira figura, 28 palitos. Na quarta figura, 36. E a quantidade de palitos total, para a gente descobrir a nossa lei de formação da função, vai ser representada por uma f de x. Agora eu preciso saber como é que estão sendo feitos cálculos para eu chegar em 12, 20, 28 e 36. Para eu chegar em 12, basta multiplicar 8 vezes 1 mais 4. Para eu chegar em 20, basta eu multiplicar 8 vezes 2 mais 4. Para eu chegar em 28, basta eu multiplicar 8 por 3 mais 4.
para chegar em 36, 8 vezes 4, mais 4. E para eu chegar na minha lei de formação da função, basta eu multiplicar por 8 o meu número da sequência das figuras, mais 4, ou seja, 8x mais 4. Vamos ver a representação gráfica. Eu tenho os valores de entrada para x e os valores do y, também conhecido como f de x. Então, essa função representa este gráfico no plano cartesiano. Vamos ver uma outra situação. Para produzir 1 quilo desse queijo, são necessários 10 litros de leite. Assim, nós temos a função y, ou f de x, para quem preferir, é igual a 10 vezes x, onde o y é a quantidade de leite utilizada para fazer os queijos e x é a quantidade de queijos. Nós podemos tabular esses dados com a seguinte tabela. Quando x é 0, eu tenho também 0. Quando x é 1, como eu multiplico o 10 por 1, eu tenho 10. 1 queijo, 10 litros de leite. 2 queijos, 20 litros de leite. 3 queijos, 30 litros de leite e assim sucessivamente. Eu posso também representar essas ideias no gráfico. Observe esse gráfico, que é um gráfico crescente. Nós podemos classificar as funções em função crescente quando o valor que acompanha o x é positivo. No caso aqui, eu tenho uma função 3x menos 2. Observe a lei de formação dela. 3x menos 2. O valor do número que acompanha o x é positivo. Então, eu tenho uma função crescente. A minha reta, ela aponta com aumento para a direita. Já na função decrescente, o valor do número que acompanha a minha variável é negativo. Aqui no caso eu tenho menos 2x mais 1. Observe que graficamente a reta ela aumenta para a esquerda. Função decrescente. Então, na aula de hoje, você pôde estudar sobre o conceito de função, compreendeu a função polinomial do primeiro grau, reconhecendo-a como uma função afim. Função do primeiro grau é uma função afim. Identificou e diferenciou uma função do primeiro grau, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Aplicou conceitos das funções em sequências e padrões geométricos recursivos e percebeu as funções em diferentes contextos. Agora é com você. Eu te aguardo até a próxima aula de matemática. Até lá!